Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis, versículo por versículo. Hoje nós vamos estudar Gênesis, capítulo 1, dos versículos 9 a 13. Vamos estudar sobre o terceiro dia. Gênesis capítulo 1, versículos 9 a 13, o texto bíblico diz assim: Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou-se Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Lembrando aos irmãos que a matéria está na descrição do vídeo. Os irmãos podem acompanhar, se tiver com o celular, fica mais fácil acompanhar a leitura. E se você tiver no notebook ou no computador, você pode abrir a descrição depois de assistir a aula, sugestão minha, e salvar esse conteúdo no arquivo do Word. E ali coloca estudo de Gênesis e salva ali naquele arquivo. E na medida que você for assistindo, desde o versículo 1, lá do estudo 1, né, o Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vai copiando a matéria em sequência e vai montando uma apostila de estudo para você. É uma sugestão que a gente dá. Aproveita que esse é o sexto estudo. Se eu não me engano, esse é o sexto estudo. E ainda dá tempo de você assistir às aulas e copiar a matéria. Mas não copia só a matéria e acha que vai ser legal, porque muitas coisas a gente vai falando aqui e essa explicação ela dá vida ao seu entendimento. E se você pegar simplesmente e achar que vai ler depois, não é a mesma coisa. Nós sabemos disso. Quando você pega uma matéria, você faltou uma aula, você pega a matéria e lê, isso é uma coisa. Agora, quando você está com o professor, ele lê a matéria, ele explica a matéria e em casa você lê, é completamente diferente. O rendimento é outro. Então, vamos assumir essa didática. Se você tiver interesse em fazer um bom material de estudo para você, porque tem muita coisa boa, muita coisa profunda, tem muito conteúdo ainda para vir, e os irmãos vão ver que vai valer a pena se você fizer essa apostila e ir acompanhando os estudos. Eu compartilho com os irmãos e amigos, com quem gosta de estudar. Nós pretendemos ir estudando versículo por versículo o livro de Gênesis adentro, e Deus permitindo, vamos continuar com o Êxodo, e vamos até onde Deus permitir. Amém? Em nome de Jesus. Análise dos versículos. Essa é a proposta do nosso coração. Amém? O que nós temos apresentado diante de Deus. Análise dos versículos. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. A junção das águas e a separação da porção seca são outras ações de Deus para estabelecer ordem no caos, descrito no versículo 2, que diz que a terra estava sem forma e vazia. Então a terra estava sem forma e vazia, nós vimos, ela estava no caos, ela estava em total desordem. E agora, Deus separando as águas, colocando a água juntando as águas e aparecendo a porção seca, Deus estava dando continuidade à organização. Deus agora estava reorganizando o planeta Terra. Cada ato de separação, cada ato de divisão é uma iniciativa de Deus para destituir a desordem e instalar a ordem, a organização. Com essas ações, Deus dá forma
aquilo que estava disforme. Cada ato da criação também demonstra o poder e a sabedoria de Deus. Veja o que diz a sabedoria em Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 31, Salomão, falando a respeito da sabedoria, e fala um pouco sobre a criação do mundo. É interessante esse texto que está em Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 31, o texto bíblico diz assim: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Um texto muito bonito, falando sobre a sabedoria. Então foi essa sabedoria, esse aqui foi um texto de Salomão, um livro poético, trazendo um pouco de poesia. E nós vemos aqui ele falando a respeito da sabedoria que já estava com Deus no ato da criação e antes mesmo das coisas existirem. E Deus, na sua sabedoria, foi formando todas as coisas, foi colocando as coisas em ordem, tudo planejado, conforme nós falamos. Nosso Deus é um Deus de planos. Deus planejou todas as coisas, organizou todas as coisas. Deus tem plano para as nossas vidas. Deus planejou o plano da salvação em Jesus Cristo. Quando Jesus disse, está consumado, tetelestai, quer dizer, o preço está pago, aquilo que devia ser feito foi feito. E assim nós obtivemos a redenção, a salvação, porque houve um plano, porque Deus planejou a salvação. Nosso Deus é Deus de planejamentos. Nosso Deus não é Deus do ao acaso. Vou fazer aqui, vou fazer ali, vou ver se vai dar certo, vamos ver se é isso mesmo, se não for a gente faz de novo. Deus não é assim. Deus ele tem plano, Deus tem propósito. Aquilo que ele faz tem um propósito. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. A nomeação da terra nesse versículo se refere ao solo. Em Gênesis capítulo 1, o termo terra, a terra sem forma e vazia, se referia ao planeta. Deus, exercendo a sua autoridade, deu nome à sua criação, chamou a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de mares, organizando as coisas. O ajuntamento das águas se refere aos oceanos. Pode-se entender aqui também o momento da criação dos lagos, lagoas, rios, quedas d'água, cachoeiras, fontes. Podemos entender toda essa questão de água, que está na terra, que está no solo, esses lençóis subterrâneos, tudo isso há uma razão de ser e Deus ele planejou tudo isso. Então, o ajuntamento das águas se refere aos oceanos, aos mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto,
cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Então aqui, se nós falamos que o ajuntamento das águas se refere aos oceanos, né? Talvez essa parte da hidrografia, né? Com as bacias, com os rios, as lagoas, os lagos. A porção seca, por outro lado, se refere aos continentes, com as suas montanhas, cordilheiras, vales e montes. Na terra, a terra que nesse caso é o solo, ou seja, no solo, Deus criou o mundo vegetal, as plantas, as relvas, as árvores frutíferas, as florestas. As palavras erva verde, árvores e frutos são usadas de forma bastante clara, abrangem as plantas e árvores frutíferas. A referência às sementes e suas espécies indica o fato de que o reino vegetal se reproduzirá. As sementes vão dando origem e vai perpetuando, né? Aquela espécie de planta. Deus não só criou a vida da planta, mas também fez com que essa tivesse capacidade de perpetuar-se em um ciclo de vida. Semente, broto, árvore, fruto. Semente, broto, árvore e fruto. O mundo vegetal foi criado com diferentes gêneros de plantas. A terra produziu a erva verde e a relva por causa do poder criador da palavra de Deus. É o poder criador da palavra de Deus que fez com que houvesse a erva verde, as árvores, não é? A relva. Olha só que interessante. A primeira criação da vida vegetal não procede da semente, ou seja, não vem da semente, mas veio a existir por meio do poder da palavra. Então, a primeira criação da vida vegetal não procede da semente, ou seja, vem da semente, não vem da semente, mas veio do poder da palavra. Então, a planta foi, pelo poder da palavra de Deus, a planta veio a existir e ela produziu fruto, e nesse fruto havia semente, e aí houve a perpetuação das espécies, né? De plantas. E viu Deus que isso era bom. Não se refere somente ao fato da criação, mas também à ordem com a qual as coisas foram criadas. Uma ordem lógica, né? Lógica, inteligente, fruto de um planejamento, de uma mente poderosa para criar tudo bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Tarde de manhã, o terceiro dia, tarde de manhã, por causa da cultura oriental, conforme nós já falamos, na qual o dia começava com o pôr do sol. A palavra dia se refere a um dia de 24 horas, de acordo com uma linha teológica, e se refere a um ato de criação, sem que haja um tempo determinado, de acordo com outra linha teológica. Então aqui nós temos dois pensamentos. Há pessoas que defendem que esse dia de Gênesis é dia de 24 horas. Mas há pessoas que entendem que esse dia é um ato da criação que demorou mais tempo. E esse dia é aquela coisa, aquilo que eu considerei. Você vai dar aula para uma criança, você vai ter que baixar o nível da criança. Se for uma criancinha de 3 anos, você vai ter que usar uma linguagem diferente para ela poder entender, vai ter que fazer às vezes uma vozinha diferente, você vai ter que usar colorido, imagens coloridas, não é? Aí você vai dar a mesma aula para um adolescente, você não vai fazer isso, você vai falar com uma outra linguagem. Então Deus ele desceu a linguagem para que nós pudéssemos entender o que ele queria apresentar para a gente. Então a gente entende dia, mas agora a gente já consegue entender que essa possibilidade de que esse dia não seja de 24 horas, porque o sol foi criado no 4º dia, que é o próximo dia que nós vamos estudar. E
Mas aqui, como eu considerei, se esse dia de 24 horas, se esse dia é de 24 horas, ou se é um ato da criação com tempo indeterminado, uma era, nós não sabemos. O importante não é se o dia é de 24 horas ou se é um ato da criação com tempo indeterminado. O importante é que Deus foi colocando as coisas em ordem, seguindo uma sequência lógica, fruto de um planejamento inteligente. Isso é que é importante. Quando a gente lê Gênesis, a gente vê que Deus está preparando o mundo. Né? Vou até adiantar a história. Só lá no sexto dia que ele fez o homem. Né? Os animais vieram também por aqueles momentos ali. Não foi agora. Agora Deus está criando a erva para o animal herbívoro, que vai ser criado ainda para ter alimento. Entendeu? Então quer dizer, Deus está organizando o planeta. Então isso que é importante, a gente saber que o importante é que Deus está colocando as coisas em ordem. O caos, aquela terra sem forma e vazia, e agora a casa está ficando arrumada, né? A casa está ficando bonita e Deus viu que isso é bom. Então esse que é o ponto-chave da mensagem. Agora, se é um dia de 24 horas ou o ato da criação, numa mensagem, você até pode apresentar as duas linhas de pensamento para enriquecer a mensagem. Mas, porque isso é importante, isso desperta uma dialética entre as pessoas. E aí, para você o dia é de 24 horas ou o dia é um ato da criação? Numa sala de estudo, por exemplo, e ali começa o debate, ali começa um defendendo um ponto de vista, outro começa defendendo outro ponto de vista, aí um vai, busca um versículo bíblico, outro já lança a mão de uma informação da geografia, e aí vai tendo aquele debate bonito, aquela coisa gostosa, né? De pessoas inteligentes conversando, e isso traz um crescimento para todos. Assunto interessante para enriquecer o estudo, eu não resisti. Segundo a geografia, Pangeia era uma enorme massa de terra continental banhada por um único oceânico, que começou a se fragmentar há 230 milhões de anos e deu origem aos atuais continentes. Pangeia é o nome dado ao supercontinente que compunha a superfície terrestre dos períodos Permiano ao Triássico. Aqui já entra um pouquinho de assunto mais profundo, né? Mas só para ilustrar o estudo. Essa massa única era banhada também por um único oceano, chamado de Pantalassa. A separação da Pangeia, que deu origem à configuração dos continentes como hoje conhecemos, teve início há 230 milhões de anos atrás. Aqui no final tem um link, se você quiser acessar, você vai ver como é que era a Pangeia. Pangeia, todos os continentes juntos e aqui envolvido por um único mar, que é essa Pantalassa. Thalassa vem do grego. Thalassa vem do grego e significa mar. Pan também vem do grego, significa todo, inteiro. Então, Pantalassa é um mar por inteiro, é um mar completo. Então, estava aqui a Pangeia e a Pantalassa estava aqui. Quer dizer, o único mar, um único oceano estava envolvendo toda a Pangeia. E depois houve a separação dos continentes, foi dando origem ao Oceano Atlântico, ao Oceano Pacífico, e por aí vai. Né? Conforme a gente vê hoje no globo terrestre, se você pegar um globo terrestre para ver, para analisar, parece que tem até parece até um quebra-cabeça, né? Parece até que o Brasil encaixa um pouquinho ali na África. É interessante observar isso. O primeiro a sistematizar a hipótese da existência desse supercontinente foi Alfred Wegener, vou pronunciar assim, na teoria da deriva continental, no início do século XX. A explicação sobre o mecanismo que ocasionou a movimentação das massas continentais surgiu somente na década de 1960 e é conhecido como a teoria das placas tectônicas, né? As placas tectônicas que estão por baixo dos continentes e quando há um movimento hoje, né, igual nós vemos terremoto, igual terremoto na Turquia,
Estamos falando, gravando essa aula hoje, dia 17 de fevereiro de 2023, uma semana atrás mais ou menos, teve terremoto na Turquia, na Síria, milhares de pessoas morreram, né? Lá na Romênia também parece que teve terremoto por esses dias. Então, quando a placa choca uma com a outra, então acontece esse terremoto na parte de cima. Então, e essas placas tectônicas, talvez elas ali separando, elas foram separando os continentes. Então, isso se chama deriva continental, é esse movimento que ocasionou a separação das massas continentais, né? Deriva continental é uma teoria que afirma que um dia todos os atuais continentes formavam apenas uma única massa de terra firme, chamada Pangeia. Esse supercontinente, graças ao movimento das placas tectônicas, fragmentou-se várias vezes até proporcionar a atual forma das massas terrestres, dos continentes, né? dos nossos continentes. Tem um link aqui no final para você dar uma olhadinha, se você quiser dar uma pesquisadinha aí sobre a Pangeia, sobre esse assunto, né? Que é interessante, é pertinente ver isso, porque a gente precisa buscar também esse conhecimento científico, né? Esse conhecimento de geografia, de história, de ciências, né? Para poder ir também estudando a Bíblia, porque nós estamos falando da criação de Deus, e a criação de Deus envolve ciências, envolve geografia, envolve história. Eu costumo dizer que Deus é o Senhor da história, é Deus quem escreve a história. Deus não dormita nem dorme, o guarda de Israel. Deus tem o controle de todas as coisas no planeta Terra. Deus ele está controlando cada movimento de cada nação, está ciente de tudo. Deus ele não abre mão de sua soberania. Deus ele é soberano sobre toda a eternidade e sobre toda a humanidade também. Conclusão do estudo. No terceiro dia da criação, o Criador, depois da separação das águas, ordenou que aparecesse a porção seca, que é a parte sólida do planeta Terra. Alguns geólogos acreditam que originariamente a porção seca, Gênesis capítulo 1, 9, fosse um só continente, que no decorrer do tempo se dividiu, e a Pangeia. Atualmente a parte seca está disposta no planeta em 5 continentes e foi capacitada para produzir toda a vegetação em forma de ervas variadas que dão sementes e árvores frutíferas. Estes elementos vitais da vegetação seriam os produtores de alimentos para a sobrevivência dos seres vivos. Olha só, Deus sabe que vai vir o animal, lá na frente ele vai criar os animais herbívoros que vão se alimentar, os pássaros, né, que vão se alimentar dos frutos, das frutas. Então ele agora está preparando, porque ele sabe que lá na frente vai ter ser vivo que vai também se alimentar dessas bênçãos, né? Dessas ervas, desses frutos, dessas frutas. Amém, irmãos? Então assim a gente termina o terceiro dia. Compartilha com irmãos e amigos esse estudo, amém? Vamos contribuir para que os nossos irmãos cresçam no conhecimento da palavra de Deus, um crescimento espiritual, e também, conforme eu tenho considerado, a gente tem como objetivo compartilhar esse conteúdo para contribuir para a preparação de obreiros para a obra de Deus. Eu estava pensando isso hoje. A pessoa quer o microfone. Irmão, você quer o microfone? Você quer pregar? Quer dar estudo? Quer ministrar? Tem que estudar. Tem que adquirir conteúdo. Tem que adquirir conhecimento. Você só ensina se você aprendeu. Para você ensinar, tem que ter humildade para aprender. E a gente está sempre aprendendo. A gente está sempre estudando. Ainda mais as profundidades das riquezas, né? A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Irmãos, a Bíblia é uma riqueza espiritual inesgotável. Daqui a 30 anos a gente vai estar aqui, se Deus permitir, e a gente não vai estar
explorando todo o conteúdo das revelações, das grandes revelações de Deus e dos mistérios escondidos na palavra de Deus. E uma palavra que se renova a cada dia. Talvez daqui a 6 meses, se eu ministrar esse estudo de novo, vai ter um monte de novidade aqui. Porque Deus sempre vai acrescentando, amém? Então vamos nos preparar para levar a palavra de Deus, estudar para levar uma boa mensagem, uma mensagem com subsídio, uma mensagem com inteligência, uma mensagem que realmente fale aos corações das pessoas, sempre na dependência do Espírito Santo. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.